Olá, meus amados e caríssimos irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais uma semana com a graça de Deus e hoje celebrando a 21ª semana do tempo comum. E hoje a igreja celebra a memória do grande filósofo, teólogo, doutor, o grande Santo Agostinho. Que Santo Agostinho reze diante de Deus, interceda por nós e que a sua vida toque em nós e nos ajude a seguir Jesus como ele seguiu, a amar Jesus da forma que o amou. E vamos ouvir o evangelho desta memória de Santo Agostinho, que está em Mateus 23, de 13 a 22. Disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais, e nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, celebramos hoje a memória do grande Santo Agostinho, que nasceu em 354 e faleceu no ano de 430. E conhecemos Santo Agostinho pela intercessão também. A conversão dele se deu pela intercessão, pela oração desta mãe, Santa Mônica, que rezou tantos anos para a sua conversão. E não foi em vão a oração de Santa Mônica e nem as lágrimas derramadas. Deus acolheu aquelas lágrimas, aquele sofrimento de mãe, para que seu filho não se perdesse e encontrasse a salvação. Também teve um impacto decisivo na vida de Agostinho, o bispo Ambrósio de Milão, de quem também recebeu o batismo e de quem também seu currículo de estudos e de magistério influenciou muito a vida de Ambrósio, sua pregação e aquela comunidade de Milão, o jeito de celebrar e o jeito de pregar e o testemunho dado pelo bispo também, Santo Ambrósio. Então, em Agostinho se encontra uma rara síntese: o contemplativo, o teólogo e o pastor de almas, o catequista, o homileta, o mistagogo, o defensor da fé, o promotor da vida comunitária. E Agostinho, com seus escritos, com sua vida, influenciou muitas pessoas e sucessivas regras no Ocidente cristão. E os escritos deste grande homem permanecem monumento de extraordinária sabedoria e o qualifica como o maior dos padres e doutores da Igreja Latina. Que Santo Agostinho interceda por nós. E o Evangelho de hoje, nós vemos um Jesus que parece que está irritado, não é? E ele chama a atenção daquelas autoridades que ocupam lugares no templo,
daquelas autoridades desvirtuadas que estão desvirtuando também o povo, tirando do povo aquilo que é o sentido primeiro da vida, o templo. Jesus fala aqui do templo, não só que valorizavam as coisas secundárias, o ouro, mas valorizava o templo, valorizava a oferta, mas desvalorizava aquilo que onde as ofertas se dão, que é o altar. Veja que descaracterização vai acontecendo na própria religião. Vão tirando da religião aquilo que é essencial e se fundamentando em coisas secundárias. Isso é um grande risco que nós corremos também, de nos apegarmos às coisas secundárias, às coisas que são menos importantes e esquecermos aquilo que é essencial na nossa fé. E pode acontecer que não levemos Jesus a sério, como se ele não tivesse querido dizer o que disse. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. A nossa postura pode impedir os outros de chegar até o reino, de conhecer verdadeiramente a face de Jesus ou o Evangelho de Jesus. Nós podemos impedir as pessoas de beber da água desta fonte viva e não oferecermos a elas uma água totalmente barrenta ou aquela água parada, enferrujada. Não levarmos as pessoas à fonte. A fonte é Jesus, a fonte é o Evangelho, é a vivência do Evangelho. E nós, pela nossa pregação e pelo nosso orgulho e autossuficiência, às vezes nós podemos desvirtuar as pessoas e, como ele mesmo disse no Evangelho, não entramos e não deixamos entrar aqueles que o desejam. E Jesus reprova-lhe a cegueira. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno. Que coisa séria! 2 vezes pior do que vós. Que palavra dura de Jesus! E nós podemos não levar a sério isso. E como a gente pode desfigurar o Evangelho, como alguns o fazem, tirando a força do Evangelho, às vezes dizendo, não, mas Jesus não quis dizer isso, não. Alguns, e entre eles pode estar eu também, tirar a força do Evangelho quando a gente diz isso. Ah, o Senhor não quis dizer isso, não é bem isso. O Evangelho que nos convida à conversão, o Evangelho que nos convida a romper com o pecado e a começar uma vida nova, o Evangelho que nos convida à santidade, e nós podemos dizer, não, permanece do mesmo jeito, não tem problema não. No fim, nós vamos todos ganhar a vida eterna e para o céu. Nós vamos, é isso que Jesus está dizendo. Aqui para nós vamos atrás, percorremos o mar e a terra para converter alguém, mas quando levamos, nós não convertemos para Cristo. Nós, às vezes, convertemos as pessoas para nós mesmos, para a nossa seita, para as nossas ideias, e não para o Evangelho, que provoca radicalidade e conversão. Radicalidade no sentido de rompimento com o pecado, rompimento com a vida velha, rompimento com a injustiça, rompimento com a mentira, rompimento com aquelas situações de não caridade que ferem e que separam os seres humanos. Então peçamos a Deus, irmãos, que nos dê a graça de podermos realmente não fazer prosélitos ou levar as pessoas ao fanatismo de suas ideias, mas levarmos as pessoas ao conhecimento do verdadeiro Deus. E o verdadeiro Deus é aquele que se revelou a nós
como sendo o Filho de Maria, o Verbo encarnado, aquele que o Evangelho nos diz, aquele Evangelho que provoca vida, traz vida e esperança, mas nos provoca também a conversão. E foi essa conversão que Agostinho vivenciou, rompeu com a vida velha, e ele vai poder dizer: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, estavas tão perto, tão dentro de mim, e eu tão longe, tão fora de mim. Então que nós possamos beber nessa fonte que os santos beberam, para que assim possamos nos converter de fato ao Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Santo Agostinho, rogai por nós.